Olá, estamos de volta no segundo encontro internacional de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Me chamo Clarice Stefani Teixeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento e líder do grupo Via Estação Conhecimento, que em conjunto com o Urbis Nova e Distrito C, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos organizando aí o nosso evento que chega já à nossa segunda edição com pessoas brilhantes aí, e quem está nos acompanhando está sentindo aí todo esse movimento. Estou super animada de estar aqui hoje. Amanhã tem um dia cheio aí. Nós fizemos uma curadoria especial com nomes de relevância nacional e internacional. Então, você que está nos assistindo, pega o link, compartilha aí com os amigos, com os criativos, com o pessoal da academia, com o governo, com atores sociais, agentes, produtores de cultura, e se conectem conosco aqui, porque a gente tem muito conteúdo. Vou chamar aqui o Jorge Piquet para dar uma notícia que nós tivemos um problema de conexão com a Marisa Anderson, uma pena, mas a gente vai tentar ao longo do dia, Piquet, fazer essa conexão. Mas dizem, né, que quem sabe faz ao vivo, Piquet. Então eu vou te colocar numa incumbência aqui, porque a gente está falando, né? Vou pegar o gancho da Andréia aí, da nossa palestra de abertura, que está falando dos territórios criativos, né? Dessa unidade dentro da cidade, né? Que pode ser uma rua, um quarteirão, né? Um conjunto de bairros, ou um bairro, ou um conjunto de ruas, né? E eu acho que a gente tem muita coisa bacana. Já falamos aqui pelo menos de 2 nacionais, né? Como o Distrito Centro-Gari, que vai estar conosco com outros distritos criativos. Temos Distrito C aqui, que sempre falamos, né, Piquet? Mas também nós temos outras iniciativas aí que estão pelo Brasil e que eu acho que seria super relevante vocês trazerem para nós. Topa? Claro, vamos falar um pouquinho sobre uma proposta que está nascendo na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Maravilha, então. Então, eu vou passar a bola para ti, para você fazer a condução. Tá ok. Então, infelizmente, como a Clarissa falou, a gente está com problemas técnicos, né, na transmissão. A Marisa, ela estava muita vontade de participar, estava muito animada. Ela está em Genebra, né, onde é a sede da UNCTAD, 5 horas de diferença, então deu um problema, mas a gente acha que ainda vai contornar esse problema e ao longo do evento a gente vai tentar colocar a Marisa ao vivo, tá bom? E a gente vai avisando vocês sobre quando será. A gente não sabe ainda em que momento a Marisa vai poder entrar ao vivo, mas a gente vou aproveitar que tem esse espaço, né, para não ficar um espaço vazio até a próxima apresentação, e eu vou fazer uma apresentação sobre uma consultoria que a Urbis Nova fez no ano passado para a Prefeitura de Rio Grande, especificamente para a Secretaria de Cultura de Rio Grande. Eu queria chamar a minha parceira nessa consultoria, que é a Renata Galbinski Horowitz, que daqui a pouco vai entrar aqui. Já está entrando a Renata. Bem-vinda, Renata. Então, vocês já mais ou menos me conhecem, né? A Clarissa já fez a apresentação antes, eu vou fazer a apresentação da Renata e depois eu vou explicar melhor o que a gente vai fazer. Então, Renata Galbinski Horowitz, arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em desenho de produto design pela PUC do Rio Grande do Sul, e em gestão e práticas de obras de restauração do patrimônio cultural pelo Centro de Estudos de Pernambuco. Mestre em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul e foi superintendente do IFAM no Rio Grande do Sul. Então, Renata, bem-vinda. Nós vamos fazer uma apresentação juntos. Eu já vou explicar também por que a Renata tem tanta relação com essa apresentação. Eu quero pedir para o Paulo para abrir a nossa apresentação. Já vou passar a palavra para a Renata também. Ah, tá certo, tá aparecendo bem. Eu tinha uma preocupação. Então, Renata, eu vou falar um pouco dos antecedentes dessa consultoria que nós dois realizamos no ano passado para a Prefeitura de Rio Grande, e aí eu vou explicar também alguma coisa. Então,
por que a Secretaria de Cultura de Rio Grande, a Prefeitura, nos convidou para realizar essa idealização do que seria um distrito criativo no centro da cidade de Rio Grande? Porque a Urbisnova, há 10 anos, desenvolve o Distrito Criativo de Porto Alegre, que aqui tem um mapa. Então, quer dizer, o Distrito Criativo de Porto Alegre é o distrito criativo mais antigo do Brasil, ele é o maior do Brasil em área, são os 250 hectares, envolve 2 bairros grandes de Porto Alegre. Ele é o maior em número de participantes, são mais de 90 participantes. E agora, depois de 10 anos, nós recebemos o Prêmio Brasil Criativo como o melhor território criativo do Brasil. Então, toda essa expertise em desenvolvimento de territórios criativos que a Urbisnova tem ao longo desse tempo todo, 10 anos, foi o que chamou a atenção da Prefeitura de Rio Grande. O secretário de Cultura, o Luiz Henrique, veio conhecer o Distrito Criativo, depois a secretária Lu Compiani, que é a secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, veio também, e finalmente o prefeito de Rio Grande veio visitar. Nós estávamos juntos, inclusive, não é, Renata? E o que acontece é que o que chama atenção no centro de Rio Grande, principalmente, é o enorme patrimônio cultural. Então, quando eles me chamaram para fazer a consultoria, eu pensei, eu preciso de alguém especialista em patrimônio cultural. E a Renata é uma grande especialista nessa área, tem muitos anos, décadas de trabalho, e a Renata tem um diferencial, ela não é apenas alguém que trabalha muito tempo com patrimônio e conhece perfeitamente o patrimônio cultural, mas ela recentemente fez o mestrado profissional em economia criativa, que é essa parceria do Itaú com a Universidade Federal do Paraná, onde ela foi colega, inclusive, da Andréa, que acabou de fazer a apresentação. Então, Renata, por isso é que, na verdade, eu chamei a Renata, né, para fazer algumas coisas. Então, Renata, fala um pouquinho da tua experiência também, para as pessoas conhecerem. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Agradecer aí a oportunidade, parabenizar o evento. A Andréa já colocou anteriormente, a curadoria espetacular, e é uma oportunidade incrível para todos os criativos e também para as instituições em geral que estão prospectando, né, essa sua participação na economia criativa, ou fomentar, ou ampliar, ou potencializar. É bem isso, né? Como vocês viram, o Piquet deu uma lida na minha trajetória, e eu estive vinculada à questão da preservação do patrimônio cultural, né, há mais de 40 anos, e participando da gestão, pude ver a dificuldade, na verdade, da sustentabilidade desse patrimônio cultural, porque existe um número muito grande de bens tombados. Eu estou falando aqui do patrimônio cultural material e especificamente edificado, né? Que é isso que a gente vê na paisagem urbana. E a dificuldade dos estados e municípios em fazer toda essa conservação, né? Em cuidar do seu patrimônio cultural. E em dado momento, pela minha vivência, eu entrei em contato com a questão da economia criativa e essa inter-relação, essa via de mão dupla que existe entre o patrimônio cultural no sentido de criar uma paisagem única de áreas instigantes, interessantes, que propiciam a instalação, localização e também potencializam a economia criativa, e vice-versa. O quanto a ocupação dessas edificações pela economia criativa, pelos empreendedores criativos, auxilia na sustentabilidade do patrimônio cultural. E é isso aí, acho que vamos tocar adiante a nossa apresentação e vai se poder ver essa relação, né, mais proximamente. Vai lá, Piquet. Então, justamente, houve uma consultoria no ano passado, a gente trabalhou meses, viajamos várias vezes para lá, tivemos uma série de contatos com empreendedores, com o pessoal da prefeitura. A gente apresentou essa consultoria no formato de um texto com quase 150 páginas, com o nosso diagnóstico, com as nossas estratégias,
E agora, essa semana, a gente está na Semana do Patrimônio, inclusive, então é muito conveniente a gente falar sobre economia criativa, território criativo e patrimônio, nesse momento. Pela primeira vez, a gente fez uma apresentação lá em Rio Grande, a gente voltou ontem de Rio Grande, inclusive, a gente fez a primeira apresentação pública desse projeto que a gente entregou para a prefeitura e que a partir de agora tem que ser colocado em prática. Então, graças ao secretário de Cultura, o Luiz Henrique, a secretária de Desenvolvimento e Inovação, a Lu Compiani, nós estamos passando para essa segunda etapa, não é, de realização. Então, o que a gente fez? A gente fez primeiro um diagnóstico das condições atuais do centro, a gente fez uma análise também econômica da cidade, quer dizer, a cidade de Rio Grande, ela teve muitos, assim, momentos altos na economia, mas normalmente relacionados com algum fator externo, por exemplo, a questão dos portos, e isso às vezes cria assim um momento de crescimento econômico e depois de declínio econômico, crescimento econômico, declínio econômico. Então a ideia, uma das consequências foi um certo esvaziamento do centro de Rio Grande, que foi detectado pela prefeitura. Então, o que a prefeitura queria assim, como nós podemos desenvolver o centro, não a partir de uma coisa externa que venha para cá, como nos outros setores econômicos que tem lá, mas a partir do próprio potencial, da própria riqueza que a cidade tem. E aí é que entra a economia criativa no formato de um território criativo. Então, a gente avaliou a possibilidade de criar um distrito criativo no centro e a gente propôs, no final, linhas de ação e ações específicas para desenvolver esse projeto através de uma governança. Então, a gente vai fazer um resumo muito, muito, muito resumido desse projeto. Ele é muito complexo e vamos mostrar algumas coisas para vocês. Então, que tipos de negócios que a gente encontrou no centro que se encaixam na questão da economia criativa? Então, artes visuais, literárias e cênicas, artesanato, design, arquitetura, design de interiores e paisagismo, moda, acessórios, joalheria e arranjos florais. Arranjos florais é economia criativa. Joalheria é economia criativa, as pessoas às vezes não percebem isso. Propaganda e publicidade e games. Então, esse foi o nosso foco na economia criativa. Mas também o ensino de artes, que está mais em economia do conhecimento, e também a gastronomia, que está mais em economia da experiência. Então, isso é que a gente foi pesquisar, tá? Tá, esse é o território, é uma parte do centro de Rio Grande, tá? Uma parte grande do centro de Rio Grande. E aí a Renata pode explicar um pouco para vocês o que o que existe de qualidade em patrimônio e de grandes edificações, e depois ela vai mostrar também as outras edificações que a gente encontrou lá relacionadas à economia criativa. Renata, eu vou passando para você, tá? Ok. Importante colocar, antes de passar para as edificações, importante colocar dois aspectos. Primeiro, Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, certo? Para quem não é do Rio Grande do Sul, ela é no extremo sul do Rio Grande do Sul, ou seja, ela é no extremo sul do Brasil, próximo ao Uruguai, muito próximo ao Uruguai. E Rio Grande tem, vocês viram ali pelo mapa rapidamente, mas ela costeia a Lagoa dos Patos, que foi um grande eixo, né, de chegada de imigrantes. Então, Rio Grande tem toda uma história muito ligada também à imigração, à vinda, né? E aqui a gente tem algumas edificações, né? Alguns patrimônios culturais, e nós aqui, rapidamente abordando aqui edificações nos 3 níveis de tombamento. Depois eu vou falar mais a questão do tombamento, para quem não é da área, mas são edificações que são totalmente salvaguardadas, tá? Então, em nível federal, a gente tem a Catedral de São Pedro, a antiga alfândega de Rio Grande. Em nível de tombamento estadual, nós temos casa ali, ó, mostra aqui a Casa dos Azulejos, a Prefeitura Municipal. Existem outros, eu só trouxe alguns exemplos. E em nível de proteção municipal, inventariados, nós temos o mercado, atualmente ele está numa situação bem melhor do que aparece aqui, Mercado Municipal de Rio Grande e o antigo prédio dos Correios. Pode passar aí. Bom, inicialmente, o que se fez? Se fez uma classificação dessas edificações para que nós pudéssemos entender. Nós, então, fizemos uma classificação das edificações
Então, civil, e essa classificação ela é estritamente vinculada às edificações ocupadas pelos negócios criativos, ou seja, nós prospectamos 96 negócios criativos no centro de Rio Grande. Acho que o Piquet, vou voltar um pouquinho lá atrás. A grande dúvida da prefeitura era se existia potencial para que se criasse um distrito criativo no centro de Rio Grande. E o Piquet sempre colocava que era uma dúvida. Poderia, como poderia não existir já criativos, negócios criativos agindo no centro de Rio Grande, em que pese esse tremendo patrimônio cultural. Então, nós, como o Piquet falou, nós fomos diversas vezes, fizemos prospecção em loco desses negócios criativos, prospectamos também pela internet e também pelas relações, indicações no local e levantamos, naquele momento, que foi até o ano passado, a pesquisa, 96 negócios criativos estabelecidos naquele território, dentro daquela poligonal que traçamos. 96 negócios criativos que se localizavam em 84 edificações, porque existe essa questão da economia criativa de compartilhar a localização. Também que é muito comum, hubs, etc. Então, dentro dessas 84 edificações, nós classificamos elas e encontramos, então, uma edificação que foi o prédio da Biblioteca Rio-Grandense, que, por mais que pareça uma edificação própria do poder público, ela não é, ela é uma associação privada. Então, a gente considera também, né, essa, então, um participante do possível distrito criativo a ser constituído. E, então, aqui a gente tem uma edificação tombada em nível municipal, que é a Biblioteca Pública, que o que significa esse tombamento em nível municipal? Significa que ela tem uma importância arquitetônica, histórica, paisagística, afetiva, de evocação de uma memória. E, então, nesse sentido, ela é tombada e protegida completamente, salvaguardada completamente. Pode passar. Um outro nível de edificações foram as edificações inventariadas. Rio Grande tem um inventário, que essa é uma prerrogativa, inclusive uma exigência do Ministério Público. Está vendo aqui uma sobreposição de títulos ali, mas fixem-se na questão aqui, ó, que eu estou falando. Então, essa é uma classificação das edificações ocupadas pelos negócios criativos, estamos nas edificações inventariadas. Existe um grande número de edificações inventariadas em Rio Grande, a gente vai mostrar isso depois, mas também existem negócios criativos que ocupam essas edificações inventariadas e a gente vai mostrar depois. O que é o inventário? É uma proteção também, é uma forma de salvaguarda. No caso do inventário, ele abrange um território maior. Também são os motivos dessa salvaguarda têm a ver com uma identidade, uma história local, da sociedade local. E, nesse caso do inventário de Rio Grande, são protegidos, de uma forma geral, em cerca de 500 edificações. Dentro delas, dentro desse universo, nós encontramos vários negócios criativos que ocupavam edificações inventariadas. Pode passar. Afora essas edificações que são legalmente consideradas patrimônio cultural do município, ou seja, as tombadas e as inventariadas, interessa para nós as edificações que nós consideramos assim, que qualificam um potencial território criativo. Nesse sentido, nós fizemos mais classificações, ou seja, em que pese essas edificações aqui, não sejam nem tombadas nem inventariadas, elas são identificadas como de interesse histórico arquitetônico, porque vocês podem ver aqui, existe uma integridade de elementos, existe uma identificação e uma participação qualitativa no sentido da ambiência do território. Então, as edificações de interesse histórico-arquitetônico, pode passar, que tem as de histórico-arquitetônico, elas têm uma função estruturante na paisagem, elas são muito importantes,
até vocês reconhecem por ali. Depois nós classificamos as edificações de interesse volumétrico. Quais são essas? São edificações que eram histórico-arquitetônicas, mas que elas já tiveram algum tipo de intervenção, mas não por isso elas deixam de ser importantes no sentido dessa qualificação do território também. E aqui a gente identifica o antiquário, e eu sempre lembrando que nós estamos falando de edificações ocupadas por negócios criativos, tá? Pode passar. Ainda nós classificamos as edificações contemporâneas relevantes, ou seja, em que pese elas não tenham uma relevância por historicidade ou por volumetria também histórica, são edificações que são contemporâneas, ou seja, projetadas recentemente, mas que elas conversam muito bem com o território, quer seja pela sua volumetria, pelos materiais utilizados, em se falando isso de arquitetura, né? Então, também são edificações que qualificam um possível território. Pode passar. E, por final, nós temos as edificações contemporâneas, que elas não contribuem para qualificar por si assim, o território, mas que a gente vê, por parte dos negócios criativos, um movimento de qualificação do entorno. Vocês veem aqui o Adote um Doce, que ele se preocupou em criar um espaço externo, né, que cria, ou seja, é um ambiente mais agradável, em que pese não seja a edificação em si, não contribua para uma qualificação geral do território. Pode passar. Então, dentro dessas tipologias arquitetônicas que a gente chama, nas quais se localizam os negócios criativos de Rio Grande, nós vimos que as edificações de arquitetura contemporânea, elas têm um número bem elevado, mas, porém, se somarmos todas essas que a gente considera que não fazem uma qualificação efetiva do território, elas são em número considerável, chegam quase a 45%. Mas, se nós somarmos todas as outras edificações, o conjunto de edificações que qualificam o território, ou seja, de interesse volumétrico, interesse histórico-arquitetônico, as inventariadas, as contemporâneas relevantes e as tombadas, pode passar o próximo slide, nós temos essa relação, ou seja, 56% das edificações ocupadas pelos negócios criativos são edificações que qualificam o território, sendo que 44% elas são aquelas contemporâneas que a gente considera que não qualificam o território. Aqui a gente tem uma confirmação, que a gente colocava lá no início, de que os negócios criativos procuram, se valem desse patrimônio cultural, porque isso qualifica os seus negócios, e amanhã vocês vão ver na palestra que eu, na minha apresentação específica em relação ao Distrito Criativo, eu pude aferir isso, quantificar isso. Então, é um dado importante. Pode passar. Especificamente dessas edificações que qualificam o território, nós temos que 43% delas são as edificações de interesse volumétrico. O que isso nos diz? Nos diz que os negócios criativos, eles ocupam uma edificação e eles ali fazem uma adequação. E nem por isso essas edificações deixam de ser importantes, elas não perdem um valor de ambiência, de qualidade para o território, né? Então, 43% das edificações de qualidade estão nessa categoria das edificações de interesse volumétrico. 22% são as edificações de interesse histórico-arquitetônico, e 22% também são as inventariadas. E aqui a gente também tem uma ressalva a fazer, que em que pese vocês vejam que existe um inventário de 500 edificações, muitas dessas inventariadas, ou seja, que elas têm muito valor, né, já constatado, elas não estão tão ocupadas, e esse é o vazio que a própria prefeitura nos procura, né, para tentar, então, preencher esse vazio no centro da cidade. Pode passar. Vai lá, Piquet.
Microfone, muito bom. Então, o que nós estamos vendo aqui é a primeira etapa da nossa consultoria, que é uma etapa de levantamento de dados e de diagnóstico. Quer dizer, na criação de um distrito criativo, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer aquele território específico. Você pode criar um distrito criativo num lugar onde não tem nada de patrimônio cultural? Pode. Mas se você encontra patrimônio cultural de qualidade, como é o caso do centro de Rio Grande, passa a ser um elemento importante na estratégia daquele distrito. Então, o que nós estamos fazendo primeiro é uma parte mais de apresentando para vocês o levantamento dos dados que a gente encontrou, as nossas conclusões, e aí a gente vai mostrar muito rapidamente para vocês a nossa estratégia. Então, a gente quantificou os negócios criativos. Então, qual é o negócio criativo que mais aparece no centro de Rio Grande? Naturalmente, gastronomia, restaurantes, bares, cafeterias. A gente tem 24 locais. Desses locais, a gente está falando locais de qualidade, tá? Uma qualidade boa, pelo menos, não? Porque não é qualquer barzinho que tem numa esquina que a gente vai incluir no projeto, né? Isso envolve uma outra questão de capacitação e qualificação depois, não é? Então, a gente tem que partir da qualidade que já existe. Então, primeiro, gastronomia, depois existem 16 ou 15 escritórios de arquitetura no centro de Rio Grande, moda 10, tatuagem 7, que é uma coisa que ninguém esperava. Existem 7 tatuadores do centro de Rio Grande, que é a economia criativa. Ensino de dança, música e teatro 7, arranjo floral 7, bares musicais 3, artes visuais 7, artes visuais 2, fotografia 2, literatura 2, design gráfico 2, design de imóveis 2, joalheria 2, beleza e design, que isso também tem uma relação com a economia criativa, desde que seja com qualidade 2, e alguns negócios, tipos de negócios, só tem um representante, mas não quer dizer que a questão quantitativa defina tudo, tá? Ela é importante, tem que se levar em consideração na estratégia, mas às vezes um pequeno e único, ele tem um papel muito importante. Então, tem um brechó, um audiovisual, um local de publicidade, um antiquário e um local de decoração e um de eventos. No total, são 97 locais, e a gente tem uma coisa muito especial nesse território do centro, um hub criativo, que a gente vai mostrar, um hub criativo privado, que tem 8 negócios, que a gente visitou agora, e ele está crescendo cada vez mais, está ficando cada vez mais bonito. Então, a gente fez uma distribuição desses negócios pelos logradouros, pelas vias, pelas ruas, pelas avenidas, que a Renata pode mencionar, assim, rapidinho. Então, feita a identificação da qualidade do território, feita a identificação dos empreendedores criativos. Importante, essa é uma quantificação inicial. Isso tudo tem que ser ampliado. Não quer dizer que tenha realmente um antiquário. Esse foi o que nós podemos perceber nesse tempo, tá? Isso tudo todos esses dados são dinâmicos, e uma questão que nós colocamos é que necessitam ser ampliados. Nós precisávamos entender como é que eles se localizam nesse território. Se existia um adensamento, se eles estão totalmente pulverizados, e aí a gente foi também mapeando isso. E aí se tem que as ruas de maior concentração de negócios criativos são a Rua Duque e a Rua Luiz Loreia, sendo que a Duque, ela, como vocês podem ver aqui, ela dá um salto muito grande nessa quantidade, porque na Duque se localiza o hub criativo, onde se tem localizados 8 empreendimentos. Então, a Duque acaba tendo essa expressividade. Um outro grupo, então, um pouco menos, é esse em amarelo, que outras ruas, aqui da BAN, General Neto, Floriano Peixoto, Silva Paz, com um número um pouco menor, esse outro grupo. Um terceiro grupo ainda menor, nessas outras 3 ruas. E o quarto grupo, sim, ele se encontra um pouco mais pulverizado. Pode passar. Pode passar. Aqui nós temos uma visual, então, dessas 2 ruas
mais, vamos dizer, onde se localizam de maior relevância em termos da localização dos negócios criativos de Rio Grande. Pode passar. Agora, passando para o Piquet. Nós fomos localizar no mapa esses negócios criativos por categoria de atividade. Pode passar o microfone para o Piquet. Então, a gente criou um Google Maps, onde a gente coloca cada setor econômico que a gente está estudando. Então, o primeiro, vamos começar dos que tem mais, porque os que tem menos, é justamente a gastronomia. Então, a gente fez um mapeamento de todos os locais de gastronomia com qualidade. O que é isso? São locais ou que têm assim, uma especificidade no tipo de comida, uma comida local, ou tem uma qualidade, ou tem um cuidado maior. O fato de ser um restaurante e estar no centro não implica que ele entra no nosso mapeamento. Ele pode entrar num segundo momento, no momento de qualificação. Quer dizer, a gente tem que primeiro começar com os locais que já aportam qualidade ao território. E a partir desse conjunto, primeiro, chamar depois, num segundo momento, os que ainda não têm essa qualidade para um aprimoramento. Acho que isso é muito importante a gente deixar claro isso. É um projeto de qualidade atual e de qualificação posterior. Então, um barzinho que, por exemplo, é muito simples, não tem uma preocupação, está numa esquina, não tem um cuidado, ele pode se encaixar posteriormente no projeto, desde que ele aceite uma qualificação, uma capacitação. Tá? Então, vou mostrar muito rapidamente para vocês os setores econômicos e um Google Maps, que é clicável, e você pode ver todas as informações de cada um. Não é? Então, arquitetura, são esses os 15 escritórios de arquitetura. Do lado sempre tem uma fotografia de um exemplo, um entre todos eles, né? Só para mostrar uma foto. Ensino de dança, música e teatro, que se distribui, cada tipo de negócio tem uma certa distribuição específica, né? Às vezes, num ponto do centro tem mais do que no centro em geral. Moda também, vocês veem, tem um núcleo de moda numa parte do centro ali. Floricultura e arranjos florais, a gente encontrou floriculturas de muita qualidade no centro de Rio Grande. Artes visuais, onde a gente incluiu também os estúdios de tatuagem. E os setores minoritários, que eles são esses que têm uma ou duas coisas só. Né? Um exemplo é a Livraria Vanguarda, que eles estão espalhados. Vocês notam que não é toda a área que é coberta por esses negócios. Né? Eles se concentram mais no miolo do centro. De certa maneira, a gente vai ver isso melhor mais para frente. A gente colocou também no nosso mapa os locais de patrimônio, esses que são mais importantes, mais conhecidos, como a gente mostrou no início, e também os equipamentos culturais, que estão em preto e em verde. Tá? Qual é o resultado de tudo isso aí? É esse mapa da economia criativa no centro de Rio Grande. Ou seja, existe uma massa crítica de negócios no centro de Rio Grande que tem uma certa qualidade já, tá? Não é que precisa se qualificar, e que traz as condições mínimas para se pensar num projeto de implantação de um distrito criativo formal, com governança, isso que eu quero dizer, não é? Porque muitas vezes eles ocorrem de maneira espontânea, no centro de Rio Grande, e do lado algumas fotografias desses locais de qualidade, que vocês podem ver pelas fotografias. São locais muito bons e que aportam qualidade para o centro. Então, por um lado, o centro está se esvaziando, está perdendo qualidade, e, ao mesmo tempo, tu ainda tem locais importantes que, se não houver um cuidado, pode haver um processo de decadência do centro, como aconteceu em várias cidades do Brasil. A gente está falando do centro de Rio Grande, mas isso é um fenômeno que a gente vê em várias cidades, né? Capitais, inclusive, onde o centro, que era o local de melhor qualidade, que atraía turistas, por exemplo, está em péssimas condições, não é? E a cidade se expande para outros pontos, que é legal, mas o centro não pode desabar com esse movimento de deslocamento da cultura para outras regiões. E aqui a Renata vai explicar melhor esses dois mapas, que são muito interessantes.
Bom, aqui à esquerda, eu falava para vocês dos cerca de 500 edificações que são inventariadas, fazem parte do patrimônio cultural do município. E aqui, então, em rosa, estão essas 500 edificações espalhadas dentro do perímetro que a gente estabeleceu de pesquisa e de prospecção para a criação desse distrito criativo. No mapa seguinte, temos localizados os negócios criativos. Opa! Não, os negócios criativos que nós identificamos, nós prospectamos, aqui em azul, né? Além do patrimônio, das edificações de patrimônio cultural tombadas, propriamente ditas. E agora, pode passar. Aqui nós temos, então, a sobreposição dos dois. O que a gente pode ver é que eles, ou aquilo que a gente constatou, que o negócio criativo se localiza numa edificação patrimônio cultural propriamente dito, ou ele é cercado por outras edificações de valor, né, como patrimônio cultural. Pode passar o próximo, a gente tem aqui uma... aqui vocês podem ver. Vejam que os azuis são os negócios criativos identificados e os rosas são os bens inventariados. E os verdes tombados federal e o laranja tombado estadual. Vejam como é uma malha rica, como é uma paisagem rica e imbricada, né? Com relação direta um com o outro. Pode passar. Também nós prospectamos, nós levantamos essas edificações que têm qualidade, mas que elas não estão ocupadas. Na verdade, em muitos casos, como é essa edificação aqui, naquele momento, ela, em que pese tivesse uma qualidade grande em termos de arquitetura e de qualificação para o território, ela se encontrava fechada, desocupada, que é a realidade de muitas edificações, como nós falamos anteriormente. Uma questão importante colocar, que nós também levantamos, é de que poucos proprietários possuem muitas edificações, e que muitas vezes essas se encontram fechadas, não sendo utilizadas, né? Pode passar. Aqui outros dois casos, vejam a qualidade desses imóveis e que eles não estão sendo utilizados. Esses dois especificamente não estão sendo utilizados de forma alguma, nem por economia criativa e nem por outro tipo de economia. E o que se quer, o que se propõe, é que esses inúmeros imóveis não utilizados sejam ocupados, aí entrando o papel da administração pública, sejam incentivados a sua ocupação por economia criativa. Pode passar. O que nós vimos também é o que a gente falava da relação da economia criativa qualificando a paisagem e beneficiando o patrimônio cultural. Ou seja, havia na outra mão, né? Então, aqui nós temos um prédio que estava desocupado antes de ser ocupado por um negócio criativo, e pode passar. E aqui ele depois ocupado por uma cervejaria, que eles ali produzem. Se tu quiser falar, Piquet, pode me interromper. Aqui tem uma produção de cerveja artesanal, né? Então, vocês lembram a situação daquele prédio anteriormente, abandonado, e agora ele está ainda melhor. Nós tivemos, isso aqui é de um ano atrás, essa fotografia, atualmente ele está mais interessante, ele tomou conta da calçada, ou seja, realmente existe esse retorno do negócio criativo para o patrimônio cultural e para a paisagem local também. Pode passar. Um outro exemplo, aqui quando a edificação estava desocupada e já aquela ocupada. Notem que existe uma preferência por um preto, mas isso é uma identificação local deles, que sem combinar, porque esses são negócios, são empreendimentos que não se comunicam. Até a nossa chegada, eles nem sabiam, né? Claro, obviamente, porque é uma cidade pequena, eles se conhecem, mas eles não tinham interação alguma. Tá? Então, vejam essa preferência pelo preto, está identificando, eu sou um negócio criativo, sem que tenha tido qualquer combinação entre eles. Pode passar. Aqui uma outra esquina, a esquina do Café Metrópole. Esses que a gente está mostrando, porque dentro dessa pesquisa, dentro do universo dos 97 negócios, nós tivemos uma
participação mais intensa de alguns empreendedores que tinham possibilidade, que nós conseguimos coletar mais dados, mais proximidade com eles, né? Que a gente chama dos top 10. E essa proprietária do Café da Matriz foi uma delas, que ontem nós encontramos. Ela ficou assim encantada, porque eles próprios não enxergavam esse potencial deles, né? Pode passar. Aqui um outro caso. Nesse caso, nós pegamos realmente o momento da qualificação. Pode passar. Porque como eu vou pegar a fala do Piquet de ontem, Piquet, vou te roubar aí uma fala que eu acho que é importante colocar, que nós muitas vezes recorremos ao Google Maps. E o que acontece? Nós tínhamos fotografias de 2019 do Google Maps, e ao chegarmos lá em 2022, muitas dessas situações já tinham mudado, e é isso que a gente está mostrando para vocês. Pode passar. Aqui é a situação do que a gente chama que é o importante, o hub do acervo, né? E o importante hub que a gente encontrou, privado. Essa era a situação anterior ao funcionamento do hub. Pode passar. Pode passar. E aqui, como ele estava, e agora, um ano depois, ele já foi ampliado uma parte da edificação na rua lateral. Aqui é a Avenida Duque de Caxias. E uma rua lateral onde havia o estacionamento, ele já ampliou, já acabou com o estacionamento e já criou um ambiente fantástico de parrilla, muito agradável, que nós tivemos ontem. Pode passar. Agora vai lá, Piquet. Microfone para o Piquet. Bom, então, depois desse diagnóstico, a gente chegou à conclusão que realmente existe uma boa massa crítica de negócios e afins, né, de economia criativa, com uma identidade própria na região central, e que, para essa construção de um distrito criativo, a gente precisa do apoio do governo municipal, né, políticas públicas, mas que, na nossa visão, tem que ser uma mistura de bottom-up, quer dizer, de baixo para cima, e top-down, de cima para baixo. E que, na verdade, precisaria também uma articulação entre governo, entre os empreendedores de economia criativa que estão no centro, a sociedade civil, que está ali próxima também, ou no centro ou fora do centro, por exemplo, as universidades, não é? A gente fez uma série de reuniões online com os diversos setores, houve muita interação, muita sugestão. A gente levantou uma série de aspectos positivos, mas, Renata, a gente tem pouco tempo, eu vou correr assim, bastante, então, com isso. Aí a gente começou a desenvolver as estratégias que eu vou falar um pouco, né, muito rapidamente para vocês. Quer dizer, 74% dos negócios criativos no centro ou são o hub criativo Espaço Acervo, tá, que tem uma série de negócios lá dentro, ou esses negócios majoritários como gastronomia, arquitetura, moda, tatuagem, etc. Então, na nossa estratégia, esses são os negócios prioritários para a gente atuar, porque a relação custo-benefício é maior, tá? E a gente desenvolveu uma estratégia pensando assim, bom, quais são os eixos que existem no centro, quer dizer, quais são as vias onde se concentra mais a economia criativa, e são esses 5 eixos aí, e isso se soma aos núcleos, quer dizer, independentemente das ruas, onde é que há uma maior concentração de economia criativa. Esse N1 aqui é uma espécie de centro do centro, portanto, né? 1/3 de todos os negócios criativos estão nessa região aqui. Depois tem N2, N3 e N4, né? Os 4 núcleos que nós encontramos. Então, o núcleo 1 é o centro do centro, né? O núcleo 2 tem 15 locais, o núcleo 3 tem 10 locais, o núcleo 4 tem 8 locais, não é? Estou falando muito rapidamente. E aqui você vê essa combinação para a nossa estratégia de território entre eixos principais e núcleos de aglomeração de negócio criativo no centro. Isso tem que ser levado em consideração para as políticas públicas. Você não pode vou fazer uma coisa aqui, vou fazer uma coisa ali. Não, você tem que atacar onde é melhor a atuação. Tem uma estratégia de governança, nós já estamos concluindo,
tem uma estratégia de governança, quer dizer, tem um comitê gestor, que é o poder público, tem uma assembleia de participantes, os negócios criativos, e uma assembleia da sociedade civil, universidades, associações comerciais, religiosas, etc., etc. E o que a gente colocou na nossa governança é uma assessoria executiva que, de certa maneira, articula esses 3 âmbitos, esses 3 entes que fazem parte do projeto, não é? Então, aqui é a lista de entidades que podem participar, e a gente vai terminar aqui, na verdade, por falta de tempo, tem muita mais coisa. Então, quais são as nossas... A gente estabeleceu 15 linhas de ação, cada uma com ações específicas, que dá um total de 103 ações específicas, tá? Então, quais são as nossas linhas de ação? Dados e pesquisa, a gente tem cada vez... Isso aqui é uma foto que a gente mostrou para vocês do ano passado, muda constantemente. Então, a gente tem que constantemente estar mostrando as coisas. Integração e intercâmbio, patrimônio cultural, segurança, infraestrutura e gerência, legislação, mercado, que é extremamente importante, sem mercado nós não conseguimos nada, divulgação mídia, captação de recursos, eventos de rua, design de território, educação, turismo, capacitação, inovação e relações internacionais. A gente teria mais coisas para fazer, mas a gente quer deixar um espaço para perguntas, portanto, eu acho que a gente pode terminar por aqui, e vocês podem procurar também na internet mais informação sobre isso. Clarissa, você vem? Isso. Tô aqui. Gente, maravilhoso, né? Fazer uma contextualização aqui para já fazer uma pergunta do que está no chat, né? E talvez vou puxar aqui um comentário da grande Simone, que está aqui conectada conosco, né? Partícipe aí do Distrito Criativo aqui de Florianópolis, né? Simone aí é uma dos ícones aqui do nosso estado, né? Então, é muito legal ter as pessoas conectadas aí conosco. Numa fala do qualquer barzinho, né, Piquet, acho que o pessoal ficou comentando ali, e isso me remete à identidade ou os elementos distintivos daquele território, né? Isso é super legal. Então, quando a gente olha um território, e aí o Distrito Criativo, ele tem muito isso de equilibrar o que é a tradição com a inovação, né? O que é o velho, né? O antigo, e aí quando a Renata fala ali do patrimônio, é uma coisa tão profunda e bela, né? Mas como que eu equilibro, né? O patrimônio, né, o antigo, o tradicional, com o inovador, né? Então, com o futuro, né, do que o cidadão ele espera. Então, eu acho que tem uma coisa, e eu acho que a fala da Simone vai muito na linha também. Se eu estiver errada, a Simone me corrige aí pelo chat, tá? No elitismo, né? Como que a gente não faz um distrito, ou não orquestra um distrito, né? Ou não mostra o que já tem, né, de bom nesse distrito, mas, ao mesmo tempo, não desconsideramos aquilo que é raiz, né, que é raiz, e aí a preocupação, talvez, com a política de higienização, né, de gentrificação, que é tema também do nosso evento, e de elitismo, porque existem as tribos, né, os nichos específicos, e aí eu fiquei me refletindo, né, talvez aquele barzinho ali que para Clarissa não sirva, tem umas 200 pessoas que vão prestigiar aí. Queria escutar um pouquinho de vocês, né? Porque o pessoal está perguntando aqui quais são os critérios, né, de qualificação para entrar ou sair do mapeamento, né? E aí eu acho que essas reflexões, elas são importantes, né? Porque às vezes quando o turista vem, ele vem para uma experiência real. O Piquet fala muito isso, né? A economia da experiência, da imersão. E a imersão é aquilo que está posto, né? As pessoas querem vivenciar. Ao mesmo tempo em que o olhar de um distrito, ele não é um olhar só para o turista, né? Ele é um olhar, inclusive, para o morador que está ali, que tem que se sentir abraçado, né? E aquele criativo, né? Que quer mostrar a sua arte, que quer mostrar os seus feitos. Então, passo a bola aí para vocês. E aí, Piquet, já pode emendar, acho que uma pergunta aqui, que eles falaram da governança, né? Que talvez isso é a parte mais difícil que se tem quando a gente olha os territórios, né? Como é que faz, né, essa governança, né? Como é que teria um passo a passo? Como é que é essa estrutura? Então, eu vou dar o exemplo do Distrito Criativo de Porto Alegre, porque ele já é um distrito constituído, e lá, na verdade, quer dizer, não está estabelecido exatamente quem vai entrar e quem não vai entrar. A gente fez um levantamento,
Então, normalmente, para mim, é o seguinte, toda a área dentro da economia criativa, de artes, de uma maneira geral, artistas visuais, eu não pergunto se ele é bom ou é ruim, eu não sei se ele é bom ou ele é ruim, eu tenho o meu gosto, outras pessoas têm outro gosto, ele é alguém da economia criativa, ele faz parte do distrito criativo, ele está convidado, tá? No caso de locais de gastronomia e hotéis, a gente, que são complementares, de certa maneira, ao distrito, quer dizer, ao território, você precisa de locais para acomodar a gente que vem, turistas, você precisa de locais onde eles vão se alimentar e tal, a gente procura uma qualificação, mas essa qualificação, ela não é uma elitização, tá? Às vezes tem locais muito bons e elitistas, e no Distrito Criativo tem locais, restaurantes excelentes, e não tem problema nenhum. Mas às vezes, por exemplo, no Distrito Criativo você tem um bar, que na verdade o proprietário não gosta que chame de bar, ele gosta que chame de boteco, que é o Tempero Rosa, que é um lugar meio super esculhambado por dentro, umas coisas, mas ele tem uma identidade. É isso, sabe? Tem que ter algo. Não pode ser simplesmente alguém que abre um negócio e vende lá alguma coisa e está lá vendendo. Ele precisa a identidade que for, mas a identidade dele, sabe? A cara dele, a verdade dele. Então, o Distrito Criativo pode ter tanto num restaurante sofisticado, de comida asiática, por exemplo, e pode ter um lugar que vende coxinha de galinha, mas ele faz a coxinha de galinha, sabe? Tem um compromisso com isso. Então, e é isso que a gente quer, gente que busque, traga isso para nós. Ou, a Renata quer falar também, ou que se ele não faz isso, a gente tem o trabalho dentro do projeto de chegar nele e dizer assim, olha, tem um caminho para melhorar o teu negócio, sabe? Você pode apresentar um produto um pouco melhor. Então, é esse tipo de relacionamento que a gente quer. Mas a gente tem que partir primeiro para a estruturação desse território. E aí, aos poucos, vai agregando os que estão ali. A ideia não é, ao contrário, a gente falou em esvaziamento do centro. A gente quer manter as pessoas no centro e trazer mais gente para o centro de Rio Grande. Sim, com essa questão de qualificação. Na verdade, vamos voltar. O que a gente tem é uma solicitação para se entender se existe essa massa crítica, se existe essa possibilidade, e como nós somos contratados para entender se existe uma possibilidade de reverter o processo de esvaziamento do centro. Então, aqui a gente não está incluindo nem excluindo ninguém. Não se tem um território criativo. O que a gente fez, e de uma forma bastante empírica, foi uma caminhada para identificar. Vocês vão ver amanhã que, na verdade, isso foi uma primeira experiência, né, de prospecção de território criativo. Já no Distrito Criativo, existe uma classificação que eu criei, digamos assim, que é as edificações de valor simbólico, né? Que é justamente, isso foi antes de eu ter concluído a minha dissertação, e aí justamente o questionamento era esse. Não é porque isso é bom, isso é ruim, não é nesse sentido. É no sentido de uma paisagem, e aqui, numa revisão desse material de Rio Grande, porque, como o Piquet colocou, é a primeira exposição pública, e está sendo ótimo esse retorno aqui de vocês para nós também, porque uma das etapas era a retroalimentação, como isso chega para o público em geral, essa questão do simbolismo. E vocês vão ver amanhã que também foram identificadas essas edificações simbólicas. E aí elas são, mas aí nós temos uma situação diferente. A gente ali já tem um território criativo constituído. Em Rio Grande, nós não identificamos, naquele momento, alguma edificação mais simbólica, né? Que, se tivesse sido identificado, teria sido trazido, né? Mas sempre lembrando que ali nós estávamos sendo contratados para um fim específico, e não está sendo criado ainda nenhum território, porque a gente não acredita dessa forma de criação de território. A gente acha que tem que ser o que já existe e uma proposta de implemento, né? De incentivo. Acho que é isso. Isso aí, gente. Vou agradecer vocês. Como sempre, né? A gente sempre quer escutar mais, mas sabemos aí o quão disponíveis, né? Estamos para
para novas interações e novos eventos, né, Renata e Piquet? Então, quero agradecer vocês, né? Uma iniciativa fantástica, uma iniciativa também que a gente vai colhendo os frutos em longo prazo, né? Então, a gente está hoje aí, vocês estão trabalhando no território e tem um planejamento aí para os próximos anos, e aí eu convido as pessoas a acompanharem Rio Grande, né? Rio Grande que está fazendo não só Rio Grande do Sul, né? Rio Grande no Rio Grande do Sul, que está fazendo não só o movimento de distrito criativo, mas está mapeando seu ecossistema de inovação, está pensando a pauta da inovação como um todo da cidade, e isso é muito bacana, porque a gente vê que as cidades estão aí cada vez mais ávidas, né? As pessoas estão ávidas pela mudança, pela transformação, pela qualificação, no sentido de eu quero estar num lugar que eu goste, né? E isso faz todo sentido. Então, gente, quero agradecer, parabéns. Renata, parabéns, Piquet, e até a próxima. Nós temos em 1 minuto, voltamos com Ana Carla Fonseca. Um abraço.